Bom dia, irmãos. Meio fraco. Tomaram café hoje, irmão? Sim, meu futuro pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Todo mundo feliz com Cristo? Amém. Esta manhã maravilhosa, série de Conferência dos Homens, nós vamos falar sobre o tema que foi proposto, corpo e unidade. E não poderia deixar de falar de corpo e unidade sem falar de comunhão. E o título da mensagem desta manhã fala sobre corpo e unidade gera comunhão. Pensando em corpo e unidade, a comunhão é de extrema importância. Porque se a gente for pensar num corpo, ele precisa estar em harmonia. Você imagina, se eu mandar uma informação para minha mão pegar esse copo, você imagina se o pé quisesse pegar o copo na frente da mão, como é que seria? Seria estranho. Imagina a cena, não é verdade? Se eu mando a informação para o pé chutar uma bola, aí a mão vai na frente. Como é que acontece? Fica tudo sem harmonia. Então o corpo, ele precisa de uma harmonia, não é verdade? Então, para que o corpo funcione bem, precisa tudo estar alinhado e todos os membros terem suas funções. E para falar um pouco desse alinhamento e essa comunhão que nós devemos ter, eu quero chamar 3 jovens fortes aqui. Chega aí, Vitor, você é forte. Mais um. Irmão Luiz, vem, irmão Luiz. Vou exemplificar aqui. Pode vir, irmão Luiz. Ó. Corpo e unidade, não é isso? Dá um dedinho aqui pro irmão Luiz. Fica assim, ó, assim. Dá um dedinho. Dá o outro dedinho, Não, assim. Um dedinho. Isso aqui você abaixa. Vitão, rompe essa barreira aí, Vitão. Não, Vitão, passa por ela. Hã? Deu para passar? Agora dá a mão. Vitão, tenta passar aí, Vitão. Passa, Vitão. Passa mais. Dá. Agora é o seguinte, ó. Dá o braço junto aqui. Fecha aí, Vitão. Na parede. Agora passa, Vitão. Passou? Não dá. Pode sentar. Obrigado, irmão. Isso é só para exemplificar para vocês, porque se eu... Irmão Luiz, dá o dedinho aqui. Se eu ficar em comunhão com meu irmão com um dedinho, o inimigo pode passar aqui, ó, rapidamente arrebentar essa corda. Se eu passar com... Tem irmão, dá boa noite aí. Boa noite, irmão. Comunhão é isso aqui, ó. Ó, é estar agarrado, é estar junto. Que aí o inimigo, quando vier, vai bater na parede e vai ficar, não vai passar não, irmão. Tá certo, irmão Luiz? Corpo e unidade gera comunhão. E eu quero falar com os irmãos aqui nesta manhã sobre aqueles 2 discípulos de Emaús. Quem lembra da história? Eu não vou ler o texto todo, mas vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 24, versículo 30 e 31. NVI, tá? Lucas 24, 30 e 31. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Eita Jesus. Lucas? Lucas é fácil. Amém, irmãos? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu
e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Olha para mim aqui, irmãos, preste atenção. Aqueles discípulos, há poucos dias atrás, estavam fazendo o propósito junto com Cristo. Aqueles discípulos, há poucos dias atrás, estavam pregando por aí. Só que algo acontece que tira eles do foco. Algo acontece na história que eles ficam desanimados, tristes, decepcionados. E o que aconteceu para aqueles discípulos voltassem para fazer o que eles faziam, voltassem para a sua terra? O que aconteceu? Jesus morreu. Jesus morreu. E aqueles discípulos, eles não entenderam nada, porque eles esperavam um Messias que fosse um rei, um guerreiro, que iam tirar os judeus da opressão de Roma. Eles esperavam que Jesus, até naquela cruz, descesse daquela cruz, pegava a espada e matasse todos aqueles romanos. Os judeus esperavam que os discípulos, que Jesus fosse libertar eles daquela opressão. Eles não esperavam que Jesus ia morrer. E Jesus, o que aconteceu? Morreu. Naquela cruz, Jesus morreu. E já tinha se passado 3 dias. Então aqueles discípulos, acabou, né? Não tem mais o que fazer aqui. Tudo aquilo que a gente viveu já passou. Vamos voltar para nossa casa, né? Que é melhor. Vamos voltar a fazer o que a gente fazia. Então aqueles discípulos, eles foram então mutilados do corpo de Cristo. Nós não somos corpo de Cristo? Nós fazemos parte do membro, nós somos membros do corpo de Cristo? Aqueles discípulos então se mutilaram do corpo e foram de volta para a sua terra, para Emaús. Só que Jesus é tão maravilhoso. Quem dá um glória a Deus aí? Jesus é tão maravilhoso que Jesus, ele vai de encontro àquela perna e aquele braço que saiu do seu corpo. Jesus encontra com os dois no meio do caminho. E Jesus ainda fala, mas por que vocês estão reclamando aí? Depois vocês leem em casa o texto todo. O que vocês estão falando aí? E eles não reconhecem Jesus, ainda falam assim, rapaz, você é o único viajante aqui que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você não sabe que crucificaram Jesus? E eles têm um bate-papo ali e Jesus prega para eles desde Moisés, passando pelos profetas, falando que precisava acontecer isso, de Jesus ter morrido na cruz. Eles não entendiam o sentido da liberdade. Eles queriam que Jesus o livrasse da opressão de Roma, mas Jesus fez muito mais do que aquilo. Jesus nos libertou. A comunhão, meus irmãos, nos leva para a cruz. A comunhão nos leva para o Gólgota. Só que aqueles discípulos não foram para o Gólgota, eles foram na direção oposta. Sabe por quê? Porque quando a gente vai para a cruz, quando a gente sobe um Gólgota, a gente tem que fazer renúncias. A gente tem que abrir mão do nosso eu. Nós temos que abrir mão das nossas vontades. O Gólgota, a cruz, nós temos que abrir mão
de viver para este mundo. E quando a gente vai para Emaús, a gente está indo em direção oposta à cruz. Aqueles discípulos foram mutilados do corpo de Cristo. E a pergunta que eu quero fazer: até quando eles iriam sobreviver fora do corpo? Até quando? Se eu perder um dedo aqui, esse dedo ficar aqui algumas horas, em quanto tempo você acha que esse dedo estaria entrando em estado de putrefação? Você acha que o dedo ia ficar ali para sempre se mexendo? Quando nós saímos, quando nós somos mutilados do corpo de Cristo, quanto tempo você acha que você vai ficar bem? Quanto tempo que você vai ficar em estado de podridão, sujo, morto? Quanto tempo você sobrevive fora do corpo de Cristo? Jesus é tão bom que Ele foi buscar as pernas e os braços que foram mutilados. E hoje Ele está aqui, falando aos corações de cada um de vocês. Estou precisando de você. Eu estou precisando de você. Você é um membro importante do meu corpo. Eu preciso de você. Jesus precisa de você. Nós somos membros do corpo de Cristo. Aqueles discípulos não reconheceram Jesus durante 11 quilômetros de caminhada. De Jerusalém a Emaús foram longos 11 quilômetros de caminhada. Eles conversaram muito e não reconheceram o Mestre. Quando eles estavam chegando a Emaús, ficando noite, aqueles discípulos falaram assim: rapaz, fica aqui com a gente. Dorme aqui na nossa casa, está noite, é meio perigoso você ficar por aí. E Jesus então, o que Jesus faz? Ele entra na casa deles. Lá tem pão, tem uma mesa preparada. E olha a importância da mesa. Jesus então senta com eles na mesa. E ao partir do pão, os olhos daqueles discípulos, o que acontece? Se abrem. Por quê? Eles só reconheceram Jesus à mesa. Conheço todos aqui, mas não tenho intimidade com todos para sentar na mesa da sua casa. Quando você senta com alguém à mesa, você passa a ter intimidade com essa pessoa. Você passa a conhecer se ela come com garfo com a mão esquerda ou com a mão direita. Você vê as manias da pessoa. Ela pega muito guardanapo, fica se limpando, né? Você passa a conhecer essa pessoa porque você está à mesa com eles. Quando aqueles discípulos sentaram e Jesus partiu do pão, aqueles discípulos, só quem partiu o pão assim era Jesus. Eles sentavam à mesa com Jesus. Eles compartilhavam das ceias que Jesus fazia. Só Jesus partiu o pão daquela maneira. E aqueles olhos então se abrem. Era Jesus o tempo inteiro. Era Jesus o tempo inteiro. E então Jesus desaparece.
eles reconheceram Jesus ao partir do pão, sentado à mesa. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: você tem sentado à mesa com Jesus? Você tem partido o pão com Jesus? Você está tendo intimidade com Jesus? Você conhece Jesus? Ao partir do pão, os olhos daqueles discípulos se abriram. Aqueles discípulos então, os mesmos que falaram para ele: rapaz, já está noite, dorme aqui, vai embora não, está bem perigoso ficar andando à noite por aí. Na mesma hora, o medo some. Quando eles reconhecem Jesus, o medo vai embora. E eles então pegam as suas coisas, e para onde eles voltam? Eles retornam para Jerusalém, mais 11 quilômetros. Eles não queriam saber se estavam cansados, se estavam com medo, se estava tarde da noite. Eles pegam suas coisas, pegam a linha e a agulha e retornam para onde? Para o corpo de Cristo, para serem costurados novamente no corpo de Cristo. Aquela mutilação, todo o sangue derramado, aquela perna, aquele braço que foi arrancado do corpo, chega então de volta a Jerusalém. Eles chegam aos discípulos e falam: nós vimos Jesus, reconhecemos Jesus, Ele sentou à mesa conosco. Então eles são enxertados novamente no corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E a pergunta que eu quero te fazer é: você está mutilado, irmão? Você está longe do corpo de Cristo? O que precisa para você voltar para o corpo de Cristo, para ser costurado novamente? Sabe o que precisa, irmão? Lucas 9:23. Lucas 9:23. Jesus certa vez disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é negar nossas vontades, é fazer a vontade de Deus. Não deixe que este mundo molde a sua conduta, mas permita que Jesus transforme o seu caminhar. Ir em direção ao Gólgota não é fácil. Subir o Gólgota não é fácil. Tomar a cruz. Jesus fala: tome a sua cruz, ou seja, morra para este mundo. Tome a sua cruz, não fala uma vez não, diariamente. Tome a sua cruz e o quê? Siga-me. Muitos dizem que estamos no tempo da graça, né? Que pode tudo. Ah, Jesus vai te perdoar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Meu irmão, tome a sua cruz. Ah, eu posso fazer tudo. Não, meu irmão. Nega as suas vontades, nega os seus prazeres. Viva uma vida vitoriosa com Jesus. Sabe o que é viver uma vida vitoriosa com Jesus? É viver morrendo para este mundo. Não fuja da cruz, querido. Não pegue o caminho de Emaús. Se a gente ficar
tendo comunhão com nossos irmãos só com o dedinho, isso não é comunhão, isso não é corpo, isso não é unidade. Se eu apertar a mão do meu irmão só no domingo, ô meu irmão, como é que você está? Como foi a semana? Isso não é unidade, isso não é corpo. Nós temos que estar juntos, agarrados, misturados, sentados à mesa, vendo a necessidade dele, o que você precisa, eu te ajudo. Estamos juntos nessa. Vamos trabalhar juntos. Nós temos que enxergar as necessidades do nosso irmão. Nós temos que visualizar o que ele precisa, sem ele falar, porque isso é intimidade, e isso é sentar à mesa, e isso é estar juntos, e isso é estar em comunhão com o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa tremendamente falar aos teus corações através dessa mensagem. Não fuja da cruz de Cristo. Não fuja do Gólgota. Fuja sim de Emaús. Fuja do caminho contrário, porque grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus.